Cordiais saudações, meu nome é Fernando e bem-vindos ao meu canal. Olha aí um comentário num dos meus vídeos do Homero Machado da Silva. Me tira uma dúvida, né? Só que eu vou ter que entrar aqui de novo. Ah, tá, já entrei. Me tira uma dúvida, mas use as escrituras. Jesus Cristo é testemunha de Jeová, ou é católico, ou é cristão? Só responde a pergunta, sem mimi, blá blá, sem ofensa, por favor. Bom, o texto está mal escrito, ele não sabe usar as reticências, né? Sabe que a reticência é para dar continuidade a algo, assim, tipo, continua, ao invés de você ficar citando, né? Então, a base da reticência é isso, né? Algo mais continua, ou que algo ainda não terminou, e aí você põe as reticências, né? Mas ele não sabe usar as reticências, e ele até põe pontos a mais nas reticências. Mas olha só, fica até difícil entender o texto do Homero. Me tira uma dúvida, mas use as escrituras. Agora eu vou ler do jeito certo, tá? Do jeito como deve ser lido. Me tira uma dúvida, mas use as escrituras. Jesus Cristo é testemunha de Jeová, ou é católico, ou é cristão? Só responde a pergunta sem mimimi, blá blá blá, sem ofensa, por favor. Bom, primeiro, né? Jesus Cristo, ele não pode ser nem testemunha de Jeová, nem católico, nem cristão. Porque ele foi batizado por João Batista, né? O batismo dele foi um batismo de confissão dos pecados, porque o batismo de João Batista era para confessar os pecados. Só que Cristo não tinha pecados, né? Ele não tinha pecados, mas ele foi como que para assumir os pecados de toda a humanidade, os meus e os teus, inclusive. Então ele se confessou pecador, ele que não tinha pecado, e foi batizado por João Batista, que é um batismo de penitência, né, para mudar de vida, tá? Para Jesus Cristo ser testemunha de Jeová, ou ser católico, ou ser cristão, Cristo precisaria, né, no caso se fosse para ser ortodoxo, né, ele precisaria ser batizado pelos apóstolos, que é o batismo em nome de Cristo, né? O batismo está lá em Atos dos Apóstolos, batizai-vos em nome de Cristo, né? Receber o batismo no nome de Cristo, que é o batismo trinitário. Aquele que Jesus falou assim, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28, 20. Ora, nós sabemos que Jesus Cristo ele não recebeu o batismo trinitário. Ele não foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Logo, nem ortodoxo ele é, muito menos cristão de qualquer facção religiosa, e menos ainda testemunha de Jeová, já que a seita surgiu lá pelos idos de 1870, né? E o batismo jeovista, isso me foi falado por uma testemunha de Jeová, tá bom? Aí, se isso é falso, vocês vão reclamar com a testemunha de Jeová, que inclusive participa do meu canal. Não vou dar o nome dele. Mas essa testemunha de Jeová garantiu que o batismo das jeovistas é em nome de Jeová, tão somente. Então Jesus Cristo ele não pode ser, para início de conversa, nem católico, nem ortodoxo, nem protestante, nem adventista do sétimo dia, nem testemunha de Jeová. Tá? Porque ele é o fundador da religião. E o fundador da religião ele não foi batizado conforme o batismo que ele prescreveu em Mateus 28, 20. Bom, outra coisa. Quando você fala usar as escrituras, primeiro, né, usar as escrituras. O que você entende por escrituras? E outra coisa, quando você fala Gênesis, Êxodo, Levítico,
ou qualquer livro do Velho Testamento, ou do Novo, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, entre outros livros, como você sabe, Homero, como você sabe que esses livros fazem parte da Bíblia? Onde é que está na Bíblia que esses livros que eu acabei de citar são bíblicos? Onde é que está dentro da Bíblia isso? Porque se você falar usar as Escrituras, como é que você sabe que as Escrituras que você acredita serem Escrituras são de fato Escrituras? Isso pela própria Escritura. Como é que você sabe isso? Eu gostaria que você deixasse aí os comentários, os seus comentários, mas isso sem ofensa, sem mimimi, sem blá blá blá, tá bom? Outra coisa, se é para usar as Escrituras, como é que eu devo usá-las? Qual é o método? Porque você não pode sair usando a Escritura, porque usar as Escrituras, qualquer pessoa, qualquer idiota, qualquer inepto pode usar as Escrituras. Mas como elas devem ser usadas? É por meio de estudo? É por meio de uma preleção? Qual é o método? Qual a forma de exegese e de hermenêutica para se aplicar os textos escriturísticos? Se deve usar qual versão da Bíblia? Se deve se usar a Septuaginta? Se deve usar a versão hebraica? Devem se usar as duas versões? Devem se usar as duas versões da Bíblia? Ou você deve usar alguma tradução? Qual tradução você recomenda para usar? A tradução do Novo Mundo? A Almeida Corrigida? A versão fiel? Né? Nem sei se existe, tem a Almeida Fiel. A Almeida tem um monte, né, de Almeida que é corrigida, revisada, sei lá o que. A Bíblia de Jerusalém, repito, a tradução do Novo Mundo. Qual tradução se deve se usar quando se fala de escritura? Porque quando você fala de escritura, você tem que ser preciso e objetivo naquilo que você quer, tá bom? Então um forte abraço a você e a todos que assistiram esse vídeo. E fui!